Olá, pessoal do canal do Professor Fábio Inácio. Hoje nós vamos dar sequência à Resolução 1 de 2021, né? E na aula que eu vou colocar aí no link também, nós paramos, né? Nós paramos aqui no artigo 15, né? Paramos no artigo 15, onde a gente estava falando da língua inglesa, que é um componente de oferta obrigatória a partir do segundo segmento, né? Aqui falando de EJA, tá? Então, continuando no artigo 16, diz o seguinte, deixa eu só diminuir aqui minha foto, minha imagem e tal. Continuando, diz o seguinte, a unidade escolar poderá ofertar outras línguas estrangeiras, preferencialmente a língua espanhola. Isso aqui cai muito no concurso, né? Então, pode oferecer outras? Sim, preferencialmente a língua espanhola, tá? Por meio de projetos e programas, né? Então, muita atenção nisso. A língua inglesa, né, que a gente falou lá no artigo 15, certo? E preferencialmente também a língua inglesa, né? A língua inglesa é obrigatória a partir do segundo segmento. Então, continuando, a EJA combinada é uma forma de oferta presencial e tem como base o cumprimento da carga horária mínima estabelecida para cada segmento e etapa de duas formas, direta e indireta. Então, se falar em EJA combinada, né, no artigo 17, você sabe que é essa forma direta, né, presencial, tá? Presencial, né? E cumprimento dessa carga horária. Então, vamos explicar aqui o que é essa EJA combinada. A EJA combinada, a carga horária direta será de no mínimo 30%, sempre com o professor. Então, esses detalhes, gente, é o que cai no concurso, tá? Então, por exemplo, direto, 30% sempre com o professor. Para mediação dos conhecimentos, conteúdos e experiências. E carga horária indireta de no máximo 70% da carga horária exigida por o EJA para execução de atividades complementares elaboradas pelo professor regente. Então, essa EJA combinada, ela é 30% ali direto com o professor e 70% de atividades pedagógicas, né, elaborada pelo professor regente. Parágrafo único, os sistemas de ensino deverão regulamentar essa EJA combinada, certo, gente? Então, muita atenção nisso. A EJA direcionada, e aí é importante, professor, como é que eu estudo isso? Faça, escreva, né? EJA combinada, funciona dessa forma, professor, mediação 30%, 70% de atividades, né? Então, faça isso. Porque aí nós temos no artigo 19 a EJA direcionada, que é uma alternativa de atendimento ao estudante trabalhador matriculado em qualquer segmento da EJA que, por motivos diversos, enfrenta dificuldade em participar no início ou no final do turno de estudo. Então, o que acontece, gente? No Brasil, você tem, né, aquelas pessoas que trabalham ali em regime de turno, né? Às vezes na saúde, né? Um auxiliar, às vezes ali ele trabalha em turnos de 36 por 12, né? 12 por 36, melhor dizendo, e aí ele tem dificuldade de estudar, e aí ele pode fazer essa EJA direcionada. Então, olha só, a EJA direcionada, tá? A EJA direcionada, diminui mais aqui, senão não vai aparecer. Isso, olha lá. A EJA direcionada deve ser desenvolvida por atividades previamente planejadas pelos professores, de forma a cumprir a carga horária para o componente curricular, tá? Então, aí essas atividades para aquele aluno que tem dificuldade de estar ali, né? Por exemplo, um aluno que trabalha em regime noturno ali e tal. E a EJA direcionada, ela pode ser ofertada em ambientes empresariais, dentro da sua própria empresa, e a gente já viu algumas experiências muito interessantes, até de alfabetização dentro da empresa, possibilitando um melhor aproveitamento do tempo dos estudantes trabalhadores no espaço escolar. Então, o funcionário ali, ele ao invés de ir embora para casa, ele vai ali continuar estudando na empresa. Isso é interessante para a empresa, interessante para o funcionário. Os sistemas de ensino deverão regulamentar a EJA
direcionada. Artigo 21, os sistemas de ensino poderão organizar a EJA multietapas. Então, olha só quantos tipos de EJA. E aí a banca pode perguntar para você o que é uma EJA combinada, o que é uma EJA direcionada, o que é uma EJA multietapas. Por isso, é importante você marcar isso, porque é o tipo da questão que cai na prova, né? Nos casos que o número de estudantes não corresponde ao estabelecido pelo sistema de ensino, ou quando a estrutura física ou especificidade de atendimento não comporta turmas de cada etapa, né? Então, os sistemas de ensino, no artigo 22, poderão organizar a EJA multietapas para ampliação do atendimento da EJA presencial em situações de baixa demanda que impossibilite a implementação de um turno para a modalidade. O que acontece, gente? Hoje, os sistemas de EJA eles estão tendo uma queda de alunos. E isso é normal, porque a partir do momento em que a educação se torna obrigatória, depois a educação, ensino fundamental, depois ensino médio, a pré-escola, hoje a criança entra com 4 anos, a tendência é que você tenha um menor número de pessoas que não tiveram oportunidade de estudar. Então, a tendência do sistema EJA é ir diminuindo, né? Diminuindo. Então, às vezes, tem um local ali que não tem uma demanda para EJA, aí você pode implementar a EJA multietapas, né? Então, com dificuldade de locomoção para estudantes, como sujeitos do campo, população de rua, comunidades específicas, refugiados, imigrantes, egressos de programas de alfabetização, em locais de difícil acesso, periferias, entre outros. Aí você pode organizar essa EJA multietapa. Artigo 23, as turmas de EJA vinculada serão ofertadas preferencialmente em unidades escolares próprias, chamadas unidades acolhedoras, e estarão vinculadas a uma unidade escolar com oferta de EJA denominada unidade ofertante. Então, o que acontece? Às vezes, você tem uma escola e aí você tem uma turma de EJA em um lugar. E aquele lugar mas não é uma escola ali, mas é uma unidade escolar pequena, enfim, um centro de apoio, né? Que eu falei, não é escola, mas é escola. E aí você tem uma EJA vinculada a uma escola, né? Isso porque às vezes você precisa, né? A gente tinha alguns programas, por exemplo, em parceria, que a gente utilizava alguns espaços de sindicato e tal, e ali ficava vinculada. Preferencialmente deve ser em unidades escolares, mas nem sempre era possível, né? Então, a gente chama de EJA vinculada. Parágrafo único, os sistemas de ensino deverão regulamentar o exercício da EJA vinculada, explicitando o papel e a responsabilidade da unidade acolhedora e da unidade ofertante, né? Então, você tem lá, por exemplo, uma empresa que tem uma sala, né? Uma instituição, uma associação, enfim, aí você pode vincular ali a EJA vinculada a uma escola, obviamente, para que ela possa emitir lá os diplomas, etc. Artigo 24, a avaliação escolar na EJA, em seus diferentes processos e espaços, deverá encorajar, orientar, informar e conduzir os estudantes em uma perspectiva contínua e informativa com vista ao desenvolvimento das aprendizagens. Isso aqui, nenhuma novidade, né? Toda a parte quando a gente fala de avaliação, deve sempre ser formativa e numa perspectiva contínua. A avaliação não é algo que deve ser apenas para medir o conhecimento de cada aluno ou de cada estudante, e sim ela ser um instrumento da aprendizagem, né? Então, a partir das avaliações, você vai conseguir entender, compreender como está a sua turma, o que eles precisam, se a sua metodologia, se a sua didática funcionou, se não foi, as pessoas estão tendo dificuldade. A prova é um mecanismo de diálogo, né, também, e de aprendizagem, tá? Então, olha só, os sistemas de ensino poderão se utilizar do requerimento ausência justificada com critérios, né, ajustes, e o posterior cumprimento de atividades compensatórias domiciliares para justificar as ausências dos estudantes, tendo em vista a inclusão social plena do jovem, adulto e idoso a partir do direito à educação, de sua dinâmica
da realidade da sociedade moderna, artigo 25, né? Então, aqui, a presença da ausência justificada através de requerimento e a compensação de ausências. Porque a gente sabe que o público da educação de jovens e adultos, né, embora tenha muitos, às vezes, adolescentes, né, de 15 anos e tal, mas a gente tem muitas pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho, já tem família, e aí tem uma série de, às vezes, de situações de trabalhar, estudar e conseguir conciliar as duas coisas, e tem que se ausentar, faltar, né? Enfim. Então, pode-se aí, a partir disso, utilizar a compensação de ausências, tá? Lembrando que a EJA, né, ela tem toda uma sistemática diferente que a gente tem que levar em conta, né? O público do EJA. Artigo 26, o requerimento da ausência justificada com critérios, né, a JUS, ausência justificada com critérios, deverá ser utilizada nos casos em que o estudante ultrapassar 25% de faltas, a solicitação será analisada e, sendo deferida, estará vinculada à obtenção de 50% de rendimento em cada componente curricular, bem como a realização de atividades compensatórias domiciliares. Parágrafo único, os sistemas de ensino deverão regulamentar a ausência justificada com critérios, tá? Então, ele está, para ele ser aprovado, né? Claro, ele tem que ter ali a frequência, obviamente. Opa, deixa eu voltar aqui. Tem que ter a frequência e, se caso seja necessário, ele vai fazer essa ausência justificada. Obedecidos o disposto do artigo 4, inciso 1 e 7 da Lei 939496, que é a LDB, e a regra da prioridade para o atendimento da escolarização obrigatória, será considerada a idade mínima de 15 anos completo para ingresso nos cursos de EJA. Questão campeã de cair em concurso. Qual a idade mínima para entrar no EJA? 15 anos, tá? Para, né, os anos iniciais, tá bom? Para os anos iniciais e os anos finais, né? 15 anos. E para a realização de exames de conclusão do INSEJA, da EJA, do ensino fundamental, primeiro e segundo segmento. Então, ele pode entrar com 15 anos para os anos iniciais e finais. E o ensino médio? Não, ensino médio, 18 anos, é o artigo 28. Olha só, observado exposto no artigo 4, inciso 7 da Lei 939496, a idade mínima para a matrícula nos cursos de EJA e para inscrição de realização da conclusão de EJA do ensino médio, terceiro segmento, é de 18 anos, tá? Então, tem primeiro e segundo segmento, né, que eu falei agora, e o ensino médio, 18 anos, ok? Isso é campeão de pergunta em provas de concursos públicos, tá? Parágrafo único, certo? Parágrafo único. Cada vez eu tenho que diminuir mais a minha imagem aqui. Vou sumir. O slide está grande aqui. Parágrafo único. Direitos menores emancipados para o ato da vida civil não se aplica para a prestação de exames supletivos, tá? Então, você sabe que o menor pode ser emancipado, né? O pai pode emancipar o menor, mas isso não se aplica para a questão dos exames supletivos, ok? Artigo 29, em consonância com o título 4 da Lei 939496, que estabelece a forma de organização da educação nacional, a certificação decorrente dos exames da EJA deve ser competência dos sistemas de ensino. Igual, né, a emissão do diploma, do histórico e tudo. Para o melhor cumprimento dessa competência, os sistemas podem solicitar, sempre que necessário, apoio técnico e financeiro do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o famoso INEP, para a melhoria de seus exames de certificação da EJA. Cabe à União, e como a coordenação do Sistema Nacional de Educação, inciso 1, a competência para fazer e aplicar exames em outros estados nacionais, países, podendo delegar essa competência a alguma unidade da federação. E a possibilidade de realizar exame intragovernamental para certificação nacional em parceria com um ou mais sistemas sob a forma de adesão
consequência do regime de colaboração, devendo, nesse caso, aí garantir a exigência de uma base comum. Então, esse parágrafo vai falar, né, dessa titulação, como é que ela é feita. O INEP pode ajudar aí, né, para essas questões. E para a aplicação de exames, né, a gente tem, por exemplo, o INSEJA e outros aí para essa certificação dos alunos da educação de jovens e adultos, tá? Bom, oferecer apoio técnico e financeiro aos estados, ainda função supletiva para a oferta de exames EJA, e realizar avaliações de aprendizagem dos estudantes da EJA, integradas a avaliações já existentes para ensino fundamental e ensino médio, capaz de obter dados e informações para subsidiar os estabelecimentos de políticas públicas com a realidade, sem o objetivo de certificar o desempenho dos estudantes. Parágrafo 3. Toda certificação decorrente dessas competências possui validade nacional, garantindo padrão de qualidade. Né? Hoje muita gente faz esses exames, né? Não teve oportunidade de estudar na época e tal, e acaba fazendo essas avaliações aí que já existem e são garantidas por lei. Artigo 30. O poder público deve inserir a EJA no Sistema Nacional de Avaliação Básica e ampliar sua ação para além das avaliações que visam desempenhar desempenhos cognitivos e fluxo escolar, incluindo também a avaliação de outros indicadores das redes públicas que possibilitem a universalização e a qualidade do processo educativo. Veja, ele fala de pública e privada também, tá? Então, aqui as redes públicas e privadas, tais como parâmetros de infraestrutura, gestão, formação, valorização dos profissionais da educação, financiamento, jornada escolar, pedagógica. Ou seja, a EJA ela está dentro, né, também desse nosso sistema de avaliação para ver quais são as condições, como está a educação de jovens e adultos, tudo isso que já acontece na educação básica, que acontece, né, no infantil. Então, para ver se realmente as condições atendem, né? Os sistemas de ensino, parágrafo 1, através de seus órgãos executivos e normativos, deverão promover ações articuladas de apoio à implementação e regulamentação dos programas da EJA, visando a garantia da qualidade da oferta, nos materiais e nas propostas docentes, nas metodologias e nos espaços de escolaridade de acordo com o público atendido. Então, a gente sempre fala que a EJA tem essas especificidades que são importantes, porque o programa da EJA ele não pode ser igual ao programa da educação básica, da manhã, da tarde, né? Que a gente faz para as crianças, para os adolescentes, porque é um público já com uma estrada, uma caminhada, uma vivência. Então, a gente precisa ter um material adequado. Lembra que a gente sempre fala, a educação tem que conversar com a realidade, tem que conversar com o mundo daquelas pessoas. E aí não dá para você transpor um material, né, um sistema que acontece de manhã e de tarde, né, ou para a educação básica normal, né, da idade normal aí, para os alunos da EJA, porque existem especificidades desse aluno, tá? Bom, dando sequência, a EJA, em todas as formas de oferta, representa melhoria de trabalho e vida, possibilidades de empregabilidade aos jovens e adultos que estão fora do mercado de trabalho. Claro que hoje a sociedade ela tem uma exigência maior com relação à escolaridade, com relação à formação. Então, toda vez que a gente coloca isso, né, quanto mais você tem estudo, você tem possibilidades melhores de ter um salário melhor, certo? Artigo 31. O Sistema Nacional Público de Formação de Professores deverá estabelecer políticas e ações especiais para formação inicial e continuada de professores de educação básica de jovens e adultos, bem como professores do ensino regular que atuam como adolescentes cujas idades
extrapolem a idade séria desenvolvidas em estreita relação com as universidades públicas e com os sistemas de ensino. Então, formação de professores também é outra coisa que sempre aparece, né? Isso é importante, porque é aquilo que eu falei, como é um público especial ali, no sentido que eles têm uma vivência, que eles têm já estão muitos inseridos no mercado de trabalho, já são ali chefes de família, né? Tanto as mulheres quanto os homens. Então precisa ter realmente uma formação para que essas aulas dialoguem com essa realidade, certo? E o aproveitamento, né? Sempre importante aqui, o aproveitamento dos estudos e conhecimentos adquiridos antes do ingresso escolar nos cursos da EJA, bem como os critérios para verificação de rendimento escolar, devem ser garantidos aos jovens e adultos, tal como prevê a LDB em seu artigo 24, transformado em horas, atividades ou unidades pedagógicas a serem incorporadas ao currículo escolar do estudante, o que deve ser comunicado ao respectivo sistema de ensino. Então, todo conhecimento ali, ele pode ser aproveitado. E como eu disse, essas pessoas têm uma vivência, muitas vezes no mercado de trabalho, eu já fui professor da EJA, tinha alunos lá que tinham conhecimento técnico, conhecimento de marcenaria, conhecimento de elétrica, vários conhecimentos, né? Várias informações. Tinha alunos que apesar de terem pouca leitura, tinham um vasto conhecimento. Eu tive um senhor, ele tinha uma facilidade muito grande em decorar, né? Decorar ali informações. Então, ele sabia o ano de nascimento de todos os presidentes do Brasil, o ano que eles morreram, assim, desde a República, né? Ele me perguntava, eu não sabia, obviamente, né? Mas ele sabia, sabe, dos presidentes lá de 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, enfim, todos. Então ele sabia todas as datas de nascimento de cada presidente do Brasil desde a implantação da República, né? Então ele tinha uma memória fantástica, mas muita dificuldade na matemática, dificuldades assim para escrever, né, bem, mas enfim, os conhecimentos dele eram sempre bem interessantes. Artigo 33. As instituições escolares do ensino privado poderão ser importantes ofertantes da EJA em todo o país, no exercício de autonomia de seu PPP, né, o Plano Político-Pedagógico, como modalidade que promove o resgate do tempo e das oportunidades educacionais não asseguradas na idade certa. Tá? Essa resolução entra em vigor na data de 26 de maio de 2021, ok? Então, aí falamos dessa importante resolução, né? Até a parte 1, aí faltava a parte 2, muita gente cobrando, professor, faz a parte 2, né? Está aí a parte 2, tá? Depois a gente tem sempre no canal aí correção de provas, que são importantes. Temos também aí ajustando a camisa aqui, ó, para ficar justinho, o negócio fica torta. Então, para a gente poder aí fazer exercícios também, eu vou estar colocando aí simulados para vocês poderem acompanhar aí importantes informações sobre os concursos, sobre questões, tá certo? Então, sucesso aí para todos e até a próxima.